Olá a todos, vamos agora dar início ao exercício sobre análise de dados, tomando como caso o exercício dos bonecos. Nós vamos utilizar o software SPSS, a gente clica nele e vai aparecer uma planilha dessa natureza. Eu vou mostrar como se criam as variáveis através da planilha do Variable View e depois como é que inserimos os dados coletados no Data View, que é a outra planilha. Nessa planilha das variáveis, a gente vê aqui o sexo, não é? E aí nós então temos o nome dela, o sexo, o tipo dela pode ser numérico ou outro, nesse caso nós vamos escolher numérico. A largura da coluna, podemos definir se tem casas decimais ou não, sempre apertando aqui nós vamos poder sempre definir o que nós queremos. Damos um rótulo para a variável, nesse caso coincide com o sexo, e aqui o importante são os valores que a gente pode definir. Nesse caso, eu defini como 1, chamei de masculino, boto 1 aqui e escrevo masculino aqui e add, e 2 o feminino. Aqui é importante colocar esses missing values, ou seja, os valores que não estão quando a pergunta não é respondida, e eu coloco aqui no discrete, eu coloco o algarismo 9, que também não choca com os valores dados aqui. Novamente a coluna de largura 8. O alinhamento ele pode ser na direita, na esquerda ou no centro. E aqui é importante o tipo de variável. Ela pode ser uma variável métrica escalar, uma variável ordinal, uma variável nominal, como o caso do sexo. Feito isso, nós passamos para outra planilha de Data View, e aí pegando o exercício do boneco, eu criei, no primeiro indivíduo, vocês veem que a variável sexo aparece aqui, aqui vão aparecer as outras conforme as criações. Então, no primeiro indivíduo, a gente vai lá no exercício e vê que ele é do sexo masculino. Vocês veem que apertando aqui do lado, ela já dá automaticamente a escala definida anteriormente, e, portanto, coloca aqui. Para isso, vocês devem clicar nesse botãozinho aqui desse rótulo para que possa aparecer direto por extenso a categoria. Então, criado isso, nós vamos ter que analisar. Nós vimos aqui no Analyze, nós vamos em Descriptive Statistics, nós vamos usar duas, as frequências e os cruzamentos, frequency e crosstalk. Na frequência vai ser para cada variável que for criada, nós passamos aqui para a coluna da direita, e aí marcamos esse para ter as tabelas de frequência, e se marcarmos o OK, ele então vai calcular automaticamente. No caso da análise tipo cruzamento, vai aparecer essa janela, e aqui vão ter mais variáveis, só que aqui eu preciso definir qual a variável que eu coloco na linha, qual a variável que eu coloco na coluna, e aqui, se eu clicar em Cells, eu vou poder ver o percentual, seja na linha ou na coluna. Se vocês lerem o artigo capítulo 10 do Kellinger, ele vai explicar qual a maneira correta desse cálculo do percentual. Bom, feito isso, vocês clicam aqui no OK, e aí vocês vão ter o cálculo, que é o que a gente precisa fazer, o cálculo de frequência simples e a tabela de cruzamento entre as variáveis. Agradeço a atenção e paramos por aqui.